Olá, Deixa eu melhorar aqui. boa noite. Oi, Pri. Que prazer te ver. Eu tentei entrar pelo computador, não consegui, Não, pelo computador não dá. Tem que ser pelo celular. então eu estou no celular. Isso. Pri, fala um número para mim de 1 a 250. De 1 a 250, eu quero 119. 119. Uma frase para você. Fique sozinha para falar consigo mesma. Ouça o seu interior. Dê um tempo para você e perceberá outras percepções e outras possibilidades. Ó, profundo. Bem-vinda, Pri. Se apresenta para o nosso povo que está aqui chegando, te assistindo, assistindo a nós. Muito boa noite para você, Luísa, primeiramente. A todos os que nos ouvem e nos veem, boa noite. Eu sou Priscila Bernardo Pescara, né? Cheguei através de uma live, e aí foi onde a nossa história começou, né, Luísa? Sim, uma grande e longa história. Uma grande história que hoje a gente vai compartilhar um pouco. E se uma pessoa sair pronta para alquimia, para cura alquímica, eu acho que essa nossa live, ela já valeu a pena. Sim. Pri, conta para nós o que mais na live que chamou a tua atenção para sentir o desejo de falar comigo, para fazer Tá. alquimia. Eu vou contar um pouco antes até eu chegar da live, né? E como tudo aconteceu e tudo mais. Então, assim, Luísa, eu estudo a expansão da consciência há algum tempo. A minha mãe e a minha tia, elas são companheiras nessa jornada minha, né? Então a gente troca muito, a gente está sempre muito juntas e conversando sobre isso. E aí a gente troca lives, eu e a minha mãe, a gente sempre conversa. Então, que live que você está vendo de legal aí? O que que você está vendo de bom e tudo mais? E aí teve um dia que eu estava aqui em casa, eu tinha terminado todas as minhas atividades já. E a minha mãe falou: Olha, eu vi aqui uma live no Flávio Vale ótima, eu vou te mandar para você assistir. E nesse dia eu estava livre, eu não tinha nada para fazer. Eu falei: então me manda que eu vou assistir. E aí a live era sua, né? E aí eu comecei a assistir. Nos primeiros 6 minutos foi aonde tudo aconteceu. Você estava contando a sua história, você estava contando como era a sua vida, como era o seu passado e tudo mais. E nos primeiros 6 minutos, quando você cita que o seu filho vai até a locadora, que você assiste o filme O Segredo, e tinha um outro filme que você também tinha assistido, que você vira e fala, olha, a minha chave virou. E aí eu comecei a pensar, eu até fiz aqui algumas anotações, você falou, eu percebi que eu estava criando a minha própria realidade, pela minha mente, pelo pensamento, eu estava atraindo Sim, o padrão vibratório do que eu estava vivendo, né, o meu padrão vibracional, e você falou, eu estava, de certa forma, atraindo e alimentando essa necessidade. Bom, quando você cita isso, isso começa a ecoar dentro de mim e eu começo a pensar. Eu falo, meu Deus, por que que eu estou criando essa minha realidade? Por que que eu estou criando isso para mim? Por que que eu estou nessa situação do jeito que eu estou e eu não estou conseguindo fazer alguma coisa de diferente? E eu escutei toda a sua live, mas isso daí ficou no meu pensamento, né? Porque como a gente estuda transição planetária, expansão de consciência, sim. sabe a importância do nosso pensamento, da nossa que a gente cria a nossa realidade e o poder da cocriação. E aí eu falei, olha, eu vou procurar a Luísa, porque eu tô achando que sozinha eu não vou chegar aonde eu tô precisando. Eu preciso de ajuda. Não tinha entendido muito direito o que que era, mas eu falei, bom, eu vou procurar ela, ela vai me explicar o processo e durante a conversa com ela eu vou achar um caminho. Mandei mensagem Uhum. pra minha mãe e falei, olha, mãe, eu assisti a live dela, que live incrível, que história incrível, ver tudo que você relatou, e eu te achei no Instagram. Eu falei, amanhã eu vou falar com ela.
E aí, no dia seguinte, eu te mandei uma mensagem, eu te procurei e falei, oi, Luísa, te vi na live do Flávio Vale, mas eu não sei por onde começar. E foi quando você Aham. retorna para mim e fala, olha, a gente sempre começa pela alquimia e esse é o processo. E aí foi aonde a gente começou a nossa jornada. Sim. Inclusive, para quem está assistindo hoje pela primeira vez, minha primeira vez falando dessa live, ela está no meu canal do YouTube, Luísa do Marades, que também, o canal do YouTube também é meu nome. Eu repostei essa live com autorização do Flávio esses dias e está lá disponível para quem quiser assistir. Ali eu conto toda a minha trajetória de vida, como foi que aconteceu esse salto e essa expansão da minha consciência para poder chegar aqui hoje, ter diante de mim uma pessoa maravilhosa como a Pri e ter feito, assim, ter tido a honra e a graça de fazer esse trabalho com toda a família dela também. E uma das coisas que eu quero te agradecer bastante, Pri, eu vi pessoas também, outras pessoas aqui da tua família, a Ju, teu pai, eu quero agradecer muito, assim, olhando nos olhos de vocês, porque eu já falei milhares de vezes pelo WhatsApp, mas olhando assim, agradecer por vocês se abrirem. Eu já fiz alquimia de outras famílias, mas nada grande assim. Era a esposa, o marido, um filho ou dois, mas ver assim a forma como a tua família me acolheu e se entregou para o processo e as transformações que a gente está conseguindo através dessa entrega. Assim, eu não tenho palavras para agradecer a honra que tem sido para mim estar com vocês e já me sentir parte da família. Gratidão, gratidão profunda. A gente que agradece, né? Porque você já faz parte da nossa família. As mudanças que você fez na vida de cada um de nós, né? Individualmente, porque esse trabalho e esse caminho, ele de fato, ele é individual e intransferível e ele é único. Mas vamos contar aqui um pouco para quem está assistindo do nosso processo e como cada pessoa foi chegando, né? Sim, Então, por favor. o quê? Por favor, conte. Vou contar Conte tudo, não esconda nada. o meu áudio, tá bom? Tá bom, né? Tá um pouquinho baixo. Se você puder erguer um pouquinho o volume do teu celular, Vê, assim melhora? Luiz, bastante. é a minha primeira live, tá? Então eu tô me adaptando aqui. Já já eu vou ter que pôr o celular para carregar, porque eu achei que era por computador, então não tem problema. Bom, então aí o que que aconteceu? Eu fiz a. Escutei a live, entrei em contato contigo, era um pouco antes do carnaval. E aí você falou, ó, a última data que eu tenho é a quinta-feira antes do carnaval, depois disso eu não tenho mais data. E eu falei, bom, Sim, então é essa data, vamos deixar marcado e vai ficar tudo em ordem e tá tudo certo. O dia que a gente marcou foi numa quinta-feira, vai ser um dia de fato inesquecível, épico. Esse dia eu acordei assim, transtornada. Eu sou uma pessoa calma, bem-humorada, eu sempre olho a vida pelo lado do copo mais cheio do que vazio. sim, E o bom humor vai me acompanhando sempre, né? Eu acho que um dia que a gente passa sem sorrir não é um dia agradável. Esse dia eu sim. acordei transtornada. Tudo estava dando errado, o volume de trabalho ele estava fora do normal, as pessoas me procurando também estava fora do normal, estava tudo fora do normal. Eu pensei durante o dia várias vezes desmarcar. Eu falei, eu não vou dar conta de parar para eu fazer o meu processo. O nosso processo estava marcado às 4 horas da tarde. Eu falei, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. E eu falei, não, eu vou ter que dar conta, eu vou conseguir, eu vou dar um jeito. E aí a gente começou o processo. Eu acho que assim, é importante eu falar o porquê eu te procurei, né? Eu te procurei porque, de fato, retorno nessa parte que eu falei, eu quero mudar a minha realidade, eu quero criar outra coisa, e do momento que eu não tô feliz. Tinha alguns pontos que eu acho que eu precisava, de fato, de uma ajuda, e
Eu falei, então eu acho que agora é o momento. Vale ressaltar que quando a gente entrou em contato, você não me perguntou qual era o motivo, né? Você Sim. É simplesmente. a forma que eu mais gosto de trabalhar com alquimia. É não saber absolutamente nada da pessoa, porque aí eu entro sem o meu campo influenciar. E aí a gente, quando vê que os mentores vão lá no ponto exato que é, isso se funciona assim, tanto para mim, já são desde 2014 atendendo com isso. Mas para a pessoa, a surpresa que ela tem na hora que a gente entra no campo dela sem saber nada dela e vai lá naquele lugar que ela queria ir, é incrível. É incrível. Aí então você não me perguntou nada, mas eu coloquei lá que eu queria, eu faria, eu estava fazendo esse processo pela expansão da minha consciência e por outros motivos. Bom, e aí eu falei, vou fazer o processo, porque assim, eu tava sentindo várias coisas da minha vida que elas não estavam de fato prosperando, né? Fora a parte que eu tava, fora a parte que eu vou falar depois que estava acontecendo. E aí, quando eu te procuro, eu falo, olha, eu acho que tem alguns pontos que eu preciso de fato de ajuda, sozinha eu não vou conseguir. O principal ponto, Luísa, eu vou te dizer que a gente não vai revelar aqui hoje, mas quando ele está em andamento e quando ele de Ai, fato que estiver delícia! em andamento, a gente volta para uma outra live e a gente fala Ai, ele completo. que É, surpresa agradável! E aí, mas não era só isso, tinha outras coisas que eu também queria modificar e impactar na minha vida. E a gente faz o processo, né? Foi um processo. Assim, eu não sei nem te falar o que eu recebi dele, porque a hora que a gente termina o processo, eu caio no choro, né, por 1 hora e meia, de tudo que você me revela e de tudo que eu estava passando. E depois de que você me revela tudo isso e eu passo por esse dia onde eu desmarco tudo, eu tinha academia, eu tinha terapia, eu desmarquei tudo porque eu quis ficar de fato reclusa e meditando sobre Perfeito. esse processo que eu passei. E aí vem o dia seguinte, né? Uma noite bem dormida, uma noite bem descansada. Começo a me sentir de fato outra pessoa. Então a gente consegue ver no meu processo que a minha energia vital estava extremamente baixa e aonde eu percebo que a chave muda, porque eu estava até relembrando as coisas para a gente conversar aqui na live. Assim, eu sentia um sono excessivo, eu dormia muitas horas e eu nunca estava bem. Eu sempre estava Descansado. cansada, então eu não via a hora de chegar sexta-feira para eu dormir, eu só pensava em dormir. Eu tenho 35 anos, mas eu estava vivendo como uma idosa que não sai de casa, uma idosa que não tem energia para fazer as coisas, né? Eu estava com um cansaço extremo mental e físico também, mas principalmente a minha mente. Tudo bem, Mental. eu trabalho muito, eu me dedico muito ao meu trabalho, às coisas que eu faço, só que assim, também estava exagerado, também não estava normal. A minha cabeça e a minha conversa interna dentro dela também estava muito grande. Eu tinha um pouco de preguiça, então tudo que eu pensava que eu precisava realizar, nossa, que preguiça de fazer até eu fazer, né? Eu também tinha, os pensamentos eram pouco focados, então, assim, pensamentos muito dispersos, muito difícil de eu conseguir focar numa coisa. E eu comecei a sentir dificuldade na realização das minhas coisas mesmo, tanto pessoal como profissional. E aí, depois que eu passo pela minha primeira sessão, o que que acontece? No dia seguinte, eu acordo com disposição, com energia para eu fazer 1 milhão de coisas. Quando eu terminei o meu primeiro dia após a alquimia, eu falei: oi, eu consegui fazer tanta coisa. Tinha dias que eu tomava banho e eu precisava até deitar, porque eu sentia canseira. Então, assim, eu estava perdendo muito tempo procrastinando, fazendo nada, querendo ver celular, querendo perder tempo. E eu também senti uma mente silenciada, um foco maior, e eu comecei a sentir essas transformações físicas. É aonde o meu Sim. núcleo familiar pergunta como que é o seu processo, como o seu processo foi. E aí que você responde, eu não consigo te explicar como é o processo, mas eu consigo Sim. sentir. Não, Aham. mas me conta o que que Exatamente. é, o que que aconteceu.
não dá para você falar o que aconteceu, porque é tão único, é tão particular, é tão individual, que a única coisa que você pode falar é: faça o processo também. Exatamente. Então, aí você imagina, você nessa posição, você experimentou, vivenciou, sentiu toda a transformação. Você imagina a minha posição. Com tudo que eu vejo, eu não consigo passar o que eu vejo. Então, a importância de você que passou pelo processo, vir aqui falar o que você sentiu, como transformou, como mexeu com você, como limpou teu campo mental para você poder ter essas percepções. E eu tentando falar para você o que foi que eu fiz. Não tem como falar para você tudo que eu fiz, tudo que eu vi. É assim, é uma coisa muito surreal. É uma coisa muito surreal, porque aí o que que acontece? A minha energia, como você conseguiu calibrar ela, equilibrar ela, a minha energia vital volta e eu sinto que eu volto para minha vida. Como eu até Ah, brinco, toda vez que a gente exatamente. fala, eu falo: Luísa, eu estou vivendo uma nova vida dentro da minha nova vida. Porque assim, todo Sim. aquele cansaço, toda aquela preguiça, aquela falta de foco, tudo, ela, na verdade, ela se transforma e ela vira uma coisa onde eu tenho um foco mental, entendeu? Até as minhas meditações, elas elevaram um nível surreal. Porque é isso, porque a conversa mental, ela diminuiu. A minha energia Sim. ficou outra. Então, assim, eu comecei a me transformar. E aí, claro que a gente fechou os três processos, né? As três sessões. Na primeira, eu já senti o maior impacto. E aí você fica até com receio, que você fala: meu Deus, mas será que essa energia vai acabar? Ou será que essa energia vai continuar? E você vê que essa energia uma progressão, é um jogo que ela só vai melhorando e ficando melhor. E aí, todo mundo começou a ficar muito curioso porque viu a mudança em mim, né? Às vezes a minha irmã não mora aqui, ela mora no interior, ela falava: vem aqui me ver e tal. Muito longe, é perto, mas para mim era muito longe, para mim era muito difícil, você entendeu? Então, Uhum. eles começaram a ver de fato a minha energia e a minha vida transformar. E aí começou. Foi o meu pai, foi a minha mãe, foi a minha irmã, foram os meus sobrinhos, foi o meu cunhado, foi a mãe do meu cunhado, e eu acho que tem mais uma porção de pessoas ainda para ir, né? De amigos, de pessoas que estão próximas a mim, de pessoas que sabem que eu estudo isso, porque é um assunto muito complicado você falar para qualquer pessoa, né, Luísa, sobre o que a gente. Sobre Graças a Deus também está mudando um pouco isso, né, Pri? Graças a Deus nós estamos entrando numa era em que as pessoas estão se abrindo um pouco mais para isso. E a gente está tendo abertura, podendo falar. Você imagina isso em 2014, ainda mais falando que é um atendimento à distância. As pessoas não acreditavam. Foi assim, foi realmente o sangue do Marades, que tem um histórico de desbravamento, de desbravadores, e eu tive que fazer essa atuação de desbravar esse campo do atendimento espiritual à distância, seguindo ali, honrando meus antepassados por terem deixado essa herança, né, para mim. Hoje, você quer entrar junto com a gente? ela Ela tá falando um monte você viu aqui. a nossa avó, a Marli, se ela quiser É, também, ela já participa dessa live agora com a gente, né, Luísa? se quiser aí, é só apertar na câmerazinha onde tem mais aí, entra todo mundo. Vamos fazer a festa da família. E aí é isso. Então, assim, a minha Ah, irmã, eu tá. acho que ela tem, ela falou que tá no carro. Ela tem, Não. eu acho que também bagagens aqui para trazer, mas uma das coisas que eu acho que eu até posso revelar e ela que me dê licença para eu abrir isso daqui, né? Ela tem uma nenê e a nenê não tem nada, ela fez uma série de exames, ela estava com muita dificuldade para crescer, ela estava com muita dificuldade para se alimentar, e depois que ela passa pelo seu processo, ela começa a mamar 500 ml de leite por dia, ela está crescendo, ela está se desenvolvendo e as coisas se transformaram.
Então, assim, as coisas não se transformaram só na minha vida, eu acho que na vida de todos, de todo mundo que convive comigo e que também resolveu dar o espaço para participar disso e sentir o processo com você. Porque é isso, Luísa. Muita gente me pergunta: ah, mas você pode me explicar um pouco o que é a alquimia? Olha, eu não consigo te A explicar. gente até tenta. A gente até tenta, mas eu não consigo te explicar. E posso te falar, eu acho que as mudanças elas ainda estão acontecendo, é um processo que ele Sim. ainda não parou. São 2 anos, São Pri. 2 São 2 anos anos. aonde fazendo a mudança, a transformação. Quer dizer, a gente fala 2 anos, né? Mas não existe linha limite para a espiritualidade e para a energia, né? Ela pode ficar atuando pro resto da tua vida, mas espera-se pelo menos 2 anos de transformação. Que hoje em dia a gente é muito imediatista, né? A gente faz uma alquimia, dali a pouco está fazendo outra terapia, está fazendo outra, daqui a pouco não sabe o que, que foi que fez realmente a transformação. Mas se a pessoa confiasse, fizesse o processo da alquimia e deixasse a onda atuar no momento certo, que ela está pronta para receber, ela perceberia em até 2 anos mudanças acontecendo. E eu acho que assim, olha, eu vou estar aqui, vou viver para ver isso. Eu acho que toda a minha família e todos que você atendeu, porque assim, é como se tivesse loading, é como se tivesse carregando ainda e as coisas Sim, estivessem acontecendo e cada coisa estivesse indo para o seu lugar, né? Então, assim, sim, isso as mesmo. coisas começaram a prosperar, as coisas começaram a se desenvolver. Pelo objetivo principal, isso também já começou a mudar fortemente na minha vida, você entendeu? E coisas que eu já não aguentava mais, coisa que você sabe que eu já estava muito cansada, entendeu? E quando você vira e fala assim, ó, não. Por que isso não aconteceu antes, né? Mas eu acho que assim, o mestre ele só aparece quando o monge está pronto, né? Então, eu não sei como que era essa frase, mas assim, ele só se manifesta de fato quando a gente está pronto. E eu acho que você apareceu na hora certa, no momento certo, e no momento que eu acho que eu estava aberta para isso Sim, acontecer, para essa cura acontecer. Porque podia ter sim, sido antes, nossa, claro que podia. Tanta coisa a gente olha para nossa vida e fala, ai, mas se isso tivesse acontecido antes. Mas assim, como a gente sabe que a linha temporal é só o presente e é sempre aqui, tudo agora, e é o presente que existe. É isso que a gente está vivendo no presente, né, Luísa? Então, sim. assim, eu sou outra pessoa, eu vivo uma nova vida dentro da minha vida. E o que mais me impactou, assim, o que eu mais senti, tudo foi importante, mas o que eu mais senti foi eu ter de volta a minha energia vital. É fantástico, porque quando você está desvitalizado, não tem energia, você não consegue absolutamente nada. E aí você entra num fluxo de pensamentos, aqueles pensamentos se tornam densos. Deixa eu dar um tchau para a Ju, ela vai dar banho nos nenê. Obrigada, Ju. Beijo. Obrigada pela contribuição nessa live. Beijo. Gratidão, Nelson. Assim, o nosso pensamento é energia, né? E quanto mais denso, mais próximo de nós ele fica. Ele não consegue fluir para longe. Então, quanto mais a gente vai repetindo esse padrão de pensamento, mais ele vai se adensando em torno de nós. Preenche o nosso ovo áurico e a gente se transforma naquele boneco do carro lá, que parece do caminhão, aqueles bonecos de neve, pum, 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 pesado, carregando aquele monte de energia de pensamento negativo que fica em nosso entorno. O pensamento sutil, ele flutua, ele flui, ele vai longe, ele vai para outros universos. E o pensamento pesado vai ficando ali, vai acumulando. E aí se transforma num padrão que, como eu disse na outra live lá, a gente se vicia nesse padrão. É a química do nosso corpo que vicia. E aí chega um momento que você não consegue mais sozinha, porque tem um envolvimento tanto físico pelas químicas liberadas, quanto emocional. E aí você não consegue sozinha, você precisa de ajuda externa para liberar isso. Então, nesse sentido que a alquimia entra para fazer essa liberação, limpa essas nuvenzinhas aí e você volta a ser o ser integral que você nasceu para ser
o objetivo da alquimia é que você viva aquilo que você escolheu viver. E aí, livre de toda a carga elemental, carga de memória celular, tudo que você traz que faz parte do processo por um tempo, mas não necessariamente pela vida toda. Então, é muito importante fazer periodicamente essas limpezas. E assim, o que eu percebi, Luísa, é que, de fato, sozinha eu não chegaria lá. Você entendeu? Sozinha eu não ia conseguir, de fato. Eu tentei, eu fiz várias, assim, como a gente estuda, a gente segue muita gente, vê muita live, a gente vai em busca do extrafísico, porque é isso, né? A gente tem cada vez mais que sair, na verdade, dos padrões que a gente vai entrando e que a sociedade vai colocando na gente, e a nossa busca pelo extrafísico, pelo não convencional, ela tem ficado cada vez maior. Então, eu tinha feito um Sim. processo de microfisioterapia, eu tinha adorado, só que, assim, nada foi tão efetivo de tudo que eu fiz até hoje quanto a alquimia. Porque, realmente, você tem que... a permissão de você entrar no nosso campo e de você trabalhar o nosso campo. E é o que você falou. Todos os meus atos são friamente calculados. E quando eu te perguntei Como isso, se trata de alquimia. quando eu te perguntei Desde a isso, música, o banho, a prece, a recepção dos anjos, a prece de abertura, ela tem, assim, se um dia alguém parar para estudar a simbologia oculta por trás de cada palavra daquela prece ali, só ela já funciona como uma cura. não, e quando eu te E perguntei, envolve. Luísa, eu conseguiria fazer sozinha? Você falou não, porque é o que você falou, a gente precisa também da neutralidade e do Exatamente. momento de alguém atuar em relação às amarras, aos contratos, aos votos que a gente fez lá para trás, né, Luísa? Sim. Tem algumas coisas que estão além do nosso alcance, né? E essa neutralidade, como você falou, eu entro no seu campo sem o seu envolvimento emocional. Sabe lá se o seu subconsciente queria realmente essa mudança, se para ele, como eu estava falando até com a Ju hoje, o ofurô de cocô, é fedido, mas está quentinho, então está confortável. E aí a gente, para sair de dentro desse ofurô, vai dar trabalho, e para se limpar, e para tomar banho. Então chega alguém ali é uma coisa assim de pertencimento, de acolhida, que é assim, alguém neutro vai ver, e o ser humano precisa disso, dessa compreensão de outra pessoa. É uma coisa assim, é uma busca por um afeto que a gente é inconsciente, a gente precisa que alguém olhe para nossa. A dor, ela gosta de ser compartilhada. E isso parece assim, que dá uma relaxada no nosso corpo emocional e aí você se entrega para o processo. E se você vai sozinho, imagina, se você está. Aconteceu um acidente na sua casa, um pedaço de caco de vidro entrou na sua mão. Não é muito mais fácil você virar o rosto enquanto alguém vai ali e tira do que você ter que olhar para aquilo, sentir a dor e ainda puxar aquilo. Exato. É assim, bem. Então, esses processos emocionais são muito isso. Você vira um pouquinho, sai da cena e deixa a outra pessoa fazer. Que aí seu emocional não se envolve, você sente menos dor nessa cura, nessa limpeza. E assim, e coisas que de fato a gente não tem consciência e a gente não tem, eu acho que entendimento para lidar, devido ao véu que a Sim, gente tem e devido a gente estar aqui, né, nesse planeta prisão, fazenda, escola, e por sim, que a gente tem passado. Mas eu acho que assim, é incrível e eu acho que as pessoas estão mais abertas realmente a isso, né? Eu acho que a gente segue alguns canais em comum, como o Flávio, como o Jean, sim, como outras pessoas que eles estão falando, sim. trazendo cada vez mais isso. E assim, só não enxerga quem não quer ver, porque É. tá tudo muito acelerado, né, Luísa? E eu acho que é isso que a gente
tem que começar a entender que o caminho, ele não é externo. O caminho, ele é 100%, ele é 200% Exatamente. externo. E se a gente está em paz com a gente mesmo, o externo, ele tem menos influência sobre a gente e sobre a nossa vida, Exatamente né? isso. E aí, se você está envolvido ali dentro daquela nuvem densa que você muitas vezes criou, você acaba não conseguindo ver isso. Aquele filme que você citou no começo, que eu assisti, o filme documentário Quem Somos Nós. Nele tem uma parte em que eles falam disso também, que é quando o índio ele estava na praia e tinha a caravela de Pedro Álvares Cabral de Colombo, não sei, chegando. Provavelmente é Colombo, porque o filme norte-americano eles não iam citar Pedro Álvares Cabral. Os índios estavam ali, as caravelas estavam no mar, mas eles não estavam vendo. Aí alguém chegou e tocou o terceiro olho dele, tocou a testa dele, ele começou a enxergar as caravelas que estavam ali. Então, isso simbolicamente se refere a gente não ter percepção daquilo que a gente não conhece. Para reconhecer alguma coisa, a gente precisa conhecer. E é nesse sentido também que a terapia atua na nossa vida, porque a pessoa, eu, por exemplo, há anos eu estudo isso, há anos eu me preparo para chegar aqui hoje, fazer o trabalho que eu faço. Há anos, há vidas, a espiritualidade me preparou para isso. Então, são coisas que eu vejo e que uma pessoa que não tem treinamento mental não consegue ver. E assim funciona também. Por isso que a gente acaba não conseguindo fazer algumas das nossas próprias curas. Às vezes, a gente não consegue nem dar atenção para o nosso filho, né? Olha, faz isso, faz aquilo, e às vezes a gente duvida Isso. desse Você está tão envolvido no seu próprio drama que você não ouve a tua intuição. não ouve a sua intuição. E o que um dia eu escutei falar, olha, a intuição é o primeiro pensamento que vem. Se depois você Sim. alguma coisa em relação a isso, já não é mais a sua intuição. Então, às vezes, você fica com aquele sentimento, vou tirar a minha mochila do carro, ai, não tiro. Aí acontece alguma coisa, você fala, eu devia ter tirado. Então, assim, a gente é tão imerso no nosso dia a dia, e a gente também é voltado para isso, né? Para você ficar afundado no seu dia a dia, nessa Sim, exatamente. mais. Exatamente, a gente é treinado para isso. O mundo faz com que a gente fique assim. Pri, e depois que você participou dos processos da alquimia, vamos ver só o que o Fabiano está falando aqui. Que legal, prima, às vezes ficamos um tempo sem conversar. É muito bom estar ouvindo essa live e aprendendo. Gratidão, primo. Já sabe que eu já sou da família, né? Agora você é meu primo também. Eu preciso te apresentar o resto da família, você entendeu, Luísa? Você conheceu só uma parte da minha família, tem o resto ainda. Ah, que bom, eu gosto de famílias grandes. Pri, voltando ali, o que você, em relação a isso, a tua intuição, a essa percepção mais refinada, o que você sentiu, qual a diferença você sentiu depois de passar pelos processos da alquimia? O que eu senti de diferença? Pode falar tudo? Pode. Eu acho que eu senti Tudo que você achar que deve. primeiro a coisa mais importante. Eu te falei que eu tinha um excesso de sono, né? Um sono, assim, tinha finais de semana, Luísa, que eu cheguei a dormir 12 horas. 12 horas. Assim, brincando, e eu acordar e falar, eu ainda estou cansada. Então, assim, a primeira coisa o tanto que eu durmo hoje é o tanto que ele fica ok para eu estar bem para as minhas atividades, para eu trabalhar, para eu ir para academia, para eu sair, para eu fazer as minhas coisas. A segunda coisa a minha parte mental, né? Eu consegui ficar com muito mais foco. Eu parei com aquela conversa mental. Muitas das coisas a gente viu o porquê no meu processo de alquimia, né? De tudo que estava acontecendo mentalmente comigo. Assim,
a minha preguiça, a minha energia, eu já era bem-humorada, eu sempre fui muito bem-humorada, mas o meu bom humor, a minha energia, a minha alegria, eles retornaram, você entendeu? E a minha vida retornou, Luísa. Eu retornei em que sentido? Eu voltei a viver, porque é o que eu te falei, eu tava vivendo igual uma velha, você entendeu? Porque, ai, tudo era difícil, tudo eu tava muito cansada, tudo eu tava com preguiça, você entendeu? E aí, o que que acontece? A minha energia voltou. Então, assim, hoje se eu te falar, o meu dia de hoje, ele foi das 8 até agora, assim, ó, só cumprindo horário, fazendo coisa e tudo mais. E antigamente, eu não daria conta. Eu não daria conta de fazer metade do que eu fiz pela energia que eu tenho. E óbvio, pela minha leveza, entendeu? Pela leveza que eu tô, física e mental, né? Porque eu acho que isso te dá uma clareza mental muito grande. Então, é o que eu te falei, as minhas meditações, elas ganharam muito mais poder e muito mais profundidade, porque agora eu tô uma pessoa totalmente diferente, né? Sem tantas companhias junto comigo e assim, podendo de fato me desenvolver, porque eu não estava conseguindo chegar lá. Eu sentia isso. Por mais que eu estudasse, Sim. por mais que eu meditasse, por mais que eu fosse atrás, eu não estava conseguindo. Então, assim, isso mudou. A maneira que eu estou vivendo a minha vida, ela se transformou, você entendeu? E isso como que eu vejo? Nas ações do meu dia a dia. Na energia que eu tenho, no foco que eu tenho, na vontade que eu tenho, na cocriação da minha realidade, em criar uma realidade boa, positiva, abundante, você entendeu? Porque eu não tinha foco em pensamento, então tudo que eu começava a pensar, de repente parece que desmanchava, derretia, ele não era sólido o que eu pensava. Não conseguia fazer uma linha de raciocínio. Eu não conseguia desenvolver uma linha de raciocínio. Eu não conseguia desenvolver, na verdade, Luísa, um foco de pensamento. Você entendeu? Ah, eu Sim. quero uma coisa. Ah, mas eu pensava que para eu chegar naquela coisa era muito pesado, que era muito difícil. Você entendeu? Uhum. Então, aí isso daí me transformou. E eu comecei a sentir, Luísa, que as coisas para mim é, já não estavam mais acontecendo com a mesma facilidade que algum dia eu já tive, né? Ou talvez eu nunca tive. Sim, Então eu falei, sim, poxa, a minha vida já não está mais fluindo. Eu estava sentindo falta de fluidez, eu estava sentindo, sim. sabe quando ela, eu vou usar essa expressão, ela não estava mais redonda, ela estava quadrada, né? O quadrado ele até gira, mas ele para. Então eu estava sentindo uma vida quadrada, eu não estava mais sentindo uma vida redonda. Sim. Nós somos compostos por 7 corpos, 7 malhas, e em tratamentos assim, a gente leva mais em consideração os 7 principais chakras. Tá? E quando toda essa energia ela se adensa em torno de você, ela acaba impedindo o funcionamento do funcionamento correto dessas malhas, desses corpos, desses chakras. E acaba, essas malhas e corpos sutis, eles são, principalmente as malhas, elas são muito sutis. Uma malha sutil é muito sutil. Então ela se rompe com muita facilidade. Além dela ser, vou usar a expressão suja. Ela se suja com os nossos pensamentos mal qualificados. E aí, ela acaba sendo impregnada com a qualidade daquilo que você está vivendo. E se o que você está vivendo é uma coisa, uma energia que te atrasa, que te trava, que não te permite fluir, é sempre mais disso que você vai atrair. Além daquelas substâncias que a gente citou no início que você está viciada, e você vai atrair o quê? Circunstâncias para que o teu cérebro segregue mais daquela substância para se alimentar. E aí, fazendo toda essa limpeza, realinhando chakras, reestruturando malhas, restaurando malhas, fazendo a limpeza de padrões ancestrais, de tudo aquilo que estava ali te bloqueando naquele momento, é como se você renascesse realmente. E aí
você atrai aquilo que você transmite. Se você está linda, maravilhosa, você vai atrair circunstâncias favoráveis. E é isso que está acontecendo com você hoje. Com certeza. E assim, eu estava até, enquanto você estava falando isso, eu estava até pensando aqui, né? E é uma coisa para quem está assistindo a gente. E assim, eu acho que a gente tem que ficar muito atento e não achar que as coisas vão entrando no. Porque assim, a gente vai vivendo muito no automático. E a gente tem que começar a perceber que as coisas não. Quando as coisas não são normais na nossa vida. E a gente não achar que as coisas, que elas dá, é assim mesmo, que é normal ser assim, que não é. Porque quando a gente se acostuma e a gente não vai atrás e fala, olha, tem de fato alguma coisa estranha, isso não tá normal, eu preciso ver o que que é, porque às vezes a gente tem o problema do enfrentamento, às vezes a gente não quer olhar para alguma coisa para falar, isso daí vai dar trabalho, porque Sim. você ser protagonista, você falar, olhar para a tua vida, porque aquilo lá, resolver a vida dos outros, todo mundo resolve, né? Dar palpite na vida dos outros, você sempre tem uma opinião para dar. Agora, quando você olha para você, é um pouco mais complicado, porque, poxa, a gente também tem um monte de coisa para olhar para a gente, mas falar do outro é mais fácil. E quando a gente olha para nossa vida e a gente vê que alguma coisa não tá normal, é porque não tá. Então, o que que acontece? Eu fui vendo e assim, chegou uma hora que eu falei, ó, não tá normal, eu não tô mais normal. Eu queria dormir tanto, eu ter tanta preguiça, eu não consegui, sabe, me desenvolver em outros aspectos. Eu falei, isso não é normal. Então, assim, eu tenho que buscar alguma coisa. E eu acho que quando a gente se abre e a gente quer buscar, as coisas também vêm ao nosso encontro. Então, O desconforto é o grito da nossa alma, a dor é o grito da nossa alma. Mexe, faz alguma coisa, busca alguma coisa. E quando você não sabe o que buscar, pede. Você tem um anjo da guarda, todo mundo tem um anjo da guarda. Pede qual é o próximo passo, onde eu posso ir, o que eu preciso ver que eu não estou vendo. Teve muitas fases da minha vida que a minha frase era essa: o que eu preciso ver aqui que eu não estou vendo. E aí, com certeza, vem alguém, vem algum recado de algum lugar. Quando você se abre para sincronicidade, as coisas realmente acontecem. Como aconteceu com a eu gente. vou te falar uma coisa, que eu tenho meu sobrinho, né? Ele tem 4 anos e a gente sempre brinca com ele. E há um tempo atrás a gente brincou de o que é o que é. Todo mundo brinca de o que é, a brincadeira da nossa infância, né? E aí teve um dia que a gente brincou o que é, e a gente foi procurar na internet para ter mais, para saber mais coisa, porque a gente só sabe aquelas lá, é a chuva que cai em pé e corre deitado, tal. E aí um dia a gente viu o que que a chave falou para fechadura. E aí a resposta é: vamos dar uma voltinha. E aí um dia, conversando com a minha mãe, eu falei: olha, mãe, foi um dia antes de eu assistir a sua live. Eu falei, essa noite eu vou dormir e eu vou perguntar para o meu cérebro o que é, e eu vou pedir para ele dar uma voltinha, porque eu tô precisando, a minha chave tá precisando virar. Então eu falei, olha, o meu cérebro aqui, ó, a chave precisa conversar com a fechadura e eu preciso dar uma voltinha, porque alguma coisa tá acontecendo que a chave não tá virando. E aí veio a tua live no dia seguinte. Então, assim, é uma questão de basta a gente pedir e a gente não sabe pedir. Sim, é bíblico, né? Pedir Eu e achareis. Buscar e encontrarás. É bíblico. Então, quando eu peço, né, falou, ó, eu preciso tomar uma ação, as coisas não tão legais, eu preciso enxergar porque você precisa admitir. E é de fato protagonismo. Eu me enfiei nessa situação, eu preciso sair dessa situação. Nem sempre, e a gente tem que saber disso também, a gente consegue sozinho. Sim. Eu, da situação que eu estava, Luísa, jamais eu conseguiria sair sozinha, você entendeu? Eu acredito, e eu sempre falo essa frase, que todo beco sem saída tem uma passagem secreta. E a gente sempre tem que Sim. lutar pelas passagens secretas porque elas existem. Sim. E quando eu
te encontrei, eu falei, eu tava me sentindo de fato num beco sem saída e eu não tava enxergando mais a minha passagem secreta. Eu falei, eu acho que ela não tem mais. Mas assim, não é possível, tem que ter. Tem que ter, é isso que a Rosana acabou de falar ali. Tem que pedir, mas tem que saber ouvir. Não adianta você pedir e se fechar no seu casulo, não se atentar aos sinais, porque se a nossa comunicação, a gente está numa rede de Wi-Fi com a espiritualidade. E quanto mais longe você está da espiritualidade, mais o sinal fica fraco. Então, aí você, se você sutiliza suas energias, você vai se aproximando, você acaba tendo um contato mais direto. O sinal de Wi-Fi fica mais forte. Mas se o nosso sinal de Wi-Fi está fraco e a gente não se atenta de que esse sinal está fraco, a gente não vai ouvir nada, nunca vai se abrir e entender os sinais sutis. Se o sinal está fraco, o sinal é sutil. Se você está próximo, o sinal é mais forte. Aí você acontece uma coisa, você capta na hora que aquilo ali é da Na espiritualidade. hora, A a Ana Ana Paula, falou, ela é amiga da minha irmã e ela é amiga minha também, ela é amiga da faculdade. É, ela tem um apelido, mas Ana Paula, bem-vinda. Você chegou atrasada, a gente está falando exatamente isso. Um breve depois não esqueci isso, Ana Paula, desde o início. a gente fala sobre a cura alquímica, né, Luísa? E a gente pode É. falar que é uma cura de, eu não sei te dizer, é uma cura da vida, da alma. A gente sai, na verdade, a gente entra no processo de uma forma e a gente sai transformado. A gente sai, é como se a gente atravessasse um rio, né? Eu senti isso. Eu entrei desse lado do rio e eu saí do outro lado do rio. De outra forma, Sim. transformada. E a gente não consegue expressar para as pessoas o que é a cura, na verdade, ela é sentir. É um processo individual. O nome da técnica é alquimia evolucional. É uma técnica minha, canalizada, registrada. E, por enquanto, no mundo todo, eu sou a única pessoa que ainda ministra. Eu penso assim, antes de morrer, eu ainda vou, eu pretendo passar essa técnica para outras pessoas, para que não acabe comigo, né? Porque a transformação que acontece com essa técnica é incrível, incrível. Eu aprendo aqui hoje de livre e espontânea pressão para contar para vocês tudo o que aconteceu, o que está acontecendo na vida dela, e é um processo assim que é para você entender o que é só passando Só por ele. passando. Quem quer Não entender? tem palavras no nosso vocabulário. Pri, a gente já vai fazer uma hora que está aqui. Eu gostaria que você deixasse um recado final para todas as pessoas que estão aqui, que assistiram desde o começo, as que entraram, as que saíram, as que vão voltar e as que vão assistir depois. O que você falaria para elas em relação à alquimia evolucional? Em primeiro lugar, Luísa, obrigada por esse bate-papo. Eu quero te agradecer. Eu acho que a vida ela vai nos presenteando com pessoas que não são pessoas, são anjos, né? E a vida ela vai colocando isso à medida que a gente vai precisando. O conselho que eu dou para cada um que está aqui assistindo, que vai assistir e que vai ver a gente, sei lá quando, é que passe pelo processo. O processo ele é único, ele é individual e ele é intransferível, ele é transformador, ele é libertador e ele te coloca em uma outra posição perante a vida, né? Eu acho que tudo que eu tenho estudado sobre a transição, sobre a expansão da consciência é de fato o protagonismo, e a gente é 100% responsável de tudo, então não dá para a gente delegar e deixar as coisas nas mãos dos outros. Então, assim, se a sua vida não tá legal, se alguma coisa em algum aspecto não tá prosperando, que você tá sentindo que não tá indo, olhe para ele, olhe para isso e, assim, de todos os processos que eu passei até hoje, e o mais transformador que tem reverberado na minha vida e vai continuar reverberando, né, Luísa? Foi esse. Esse é um processo único. Eu espero que essa técnica, antes de você, que você viva muito tempo, mas antes de você morrer, que você passe, eu, a minha irmã, a gente está super disposta a ser as suas discípulas e estudar também.
Mas assim, eu queria convidar todo mundo para fazer o processo, porque o processo ele é assim, ele é sem palavras. Eu vivo uma nova vida dentro da vida que eu vivia. Gratidão, Pri. Eu fico assim, sem palavras. Só quero agradecer a você por ter se aberto, você e sua família mais uma vez. E principalmente pela disponibilidade de vir aqui e, de certa forma, se expor e contar para todo mundo que se essa live tocou o coração de alguém, de uma pessoa, que nós já teremos cumprido nosso propósito. Agradecer a Rosana, Ruth, E G. você Queiro. sabe, depois de todo esse processo, a minha prima, ela tá aqui, ela não sabia de nada disso. Olha a mandala que ela fez para mim. É uma mandala vibracional da geometria sagrada do amor. E essa Eu ia falar rosa, né? Rosa, né? rosa, depois de todo esse processo, essa mandala, ela vem fazer parte também de toda essa energia vibracional da minha vida. A tua energia, a energia da tua aura tá rosa, né? Tanto é que a mandala, ela materializou isso. Gratidão, então, por isso também. Rosângela, Nelson, Andrei, todo mundo que passou por aqui. Gratidão a todos vocês. O nome do meu site é caminhodoalquimista.com.br. Se vocês quiserem entrar lá, conhecer um pouco mais do meu trabalho, os meus livros, são vários livros escritos. Eu só tenho uma palavra no meu coração e ela é pequena para expressar todo o sentimento, que é a gratidão. E eu quero fazer um pedido, um último pedido, Pri, para você e para todos vocês que estão me assistindo. Permitam que a luz dos seus corações se unam à luz do meu coração para que juntos nós possamos iluminar o nosso mundo. Brilha, estrelinha!